Mas afinal, o que foi esse tal de feudalismo? Foi um sistema cujo poder era descentralizado, politicamente e economicamente, e estes estavam nas mãos dos senhores feudais. Sua economia era baseada na terra. A igreja detinha uma grande influência e pregava a ideia de teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Esta sociedade apresentava basicamente 3 camadas: clero, grande prestígio, propriedade de terras vindas de doações, heranças e esmolas. Tinha grande interesse que o feudalismo prevalecesse, uma vez que administrava todos os outros feudos. Nobres, senhores feudais, cavaleiros, condes, duques, viscondes e o principal deles era o rei. Servos. A classe servil era composta por camponeses destinados a trabalharem nas terras cultiváveis do feudo. Havia uma relação chamada suzerania e vassalagem. O suzerano era quem dava um lote de terra ao vassalo. O vassalo oferece ao senhor ou suzerano trabalho e fidelidade, mas não esse tipo de fidelidade que você está pensando. Em troca de proteção e um lugar no sistema de produção, sendo o rei o maior e mais poderoso dos suzeranos. No século XIII, ocorreu um grande aumento populacional, devido às melhorias técnicas nos equipamentos, que melhoraram a produção agrícola. E se iniciou também as cruzadas, que foram expedições organizadas pela Igreja Católica, influenciado por vários fatores. Um deles, o aumento populacional, pois algumas pessoas começaram a viver fora dos feudos e dedicavam-se ao comércio. Porém, as outras não tinham muita sorte e acabavam virando marginais, e viu nas cruzadas uma nova chance de ascensão social. As cruzadas influenciam a abertura do mar Mediterrâneo, iniciando novamente as trocas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Nas suas rotas surgiram as famosas feiras que se realizavam nas vilas ou perto dos castelos. Inicialmente periódicas, as feiras tornaram-se permanentes, propiciando o aparecimento de núcleos urbanos, os chamados burgos. O desenvolvimento comercial influencia no desenvolvimento urbano, surgindo a figura do artesão, que se reúnem em uma corporação de ofício regulamentadora da produção, havendo assim o renascimento urbano, desenvolvendo uma classe de mercadores chamados de burguesia, que a partir desse século, com as trocas mercantis, adquire um grande poder econômico. O mercantilismo foi, como sabemos, responsável pelo enriquecimento europeu, pela consolidação das monarquias absolutistas, mas foi, igualmente, responsável pela ascensão da burguesia, a qual, a partir dos lucros gerados pela riqueza mercantil, foi se tornando cada vez mais rica, independente da prática do Estado. Crise do século XIV. O tempo passa e o conjunto de fatores elabora para uma crise nesse sistema no final da Idade Média, por uma sucessão de acontecimentos que geram a chamada crise do século XIV. A produção de alimentos sempre foi deficiente no sistema feudal, de modo que a fome era uma ameaça constante. Entre 1315 e 1317, a situação se agravou, provocou surto de fome em vários lugares da Europa. E a Guerra dos 100 Anos, que na verdade dura 113 anos, que foi entre a Inglaterra e a França. Desestabiliza a produção agrícola e aumenta a fome. A falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional, associado ao problema da fome, acabou desencadeando uma série de epidemias. A pior de todas foi a chamada peste negra, que matou cerca de 1/3 de toda a população. Essa série de crises foi determinante para a queda desse sistema que predominou na Europa durante a Idade Média.